Para organizar todas as informações que estavam sendo coletadas, foi criado um esquema gráfico chamado na odontologia de odontograma, onde se separou em quadrantes o padrão de comportamento identificado. Então, na parte de cima, tudo que se relacionava com a mãe. Na parte de baixo, tudo que se relacionava com o pai. E houve a primeira divisão falando sobre o que devia ser o social, que estava para o lado direito, e o afetivo, que estava do lado esquerdo. Quando se falava do afetivo, então era tudo aquilo que estava ligado à família, à afetividade, os sentimentos e a educação afetiva, mas isso foi atribuído à mãe. Então, lado esquerdo, na parte superior, como você vai ver agora, nesse esquema gráfico que nós estamos apresentando para vocês. Depois, ainda do lado afetivo, que corresponde à questão do pai, foi colocado o padrão de afeto, o moralismo pessoal, as obrigações ligadas à família e as conquistas emocionais foram atribuídas ao relacionamento com o pai, certo? Indo aqui para o lado direito, que é o lado direito, que é o relacionamento com o social, nesse esquema gráfico que você está aí acompanhando, nós temos a mãe ainda na parte superior, mas você tem a mãe com o social, a amizade, os objetivos sociais e a educação social, caracterizando a visão que se tinha naquele momento. Depois, nesse primeiro esquema gráfico, ainda colocaram lá na parte de baixo, do lado direito, o pai. Então, o pai eram os padrões sociais, como é que era o comportamento, as relações que se tinham com o mundo social. E também as conquistas sociais eram atribuídas a essa questão do relacionamento com o pai. Então, pelo que se entendia na época, o padrão de educação do pai é que definiria essas questões, assim como o padrão de educação da mãe definiria as amizades e outros processos que se foi entendido naquela época. Então, esse foi o primeiro esquema gráfico criado ainda pelo pessoal da biocibernética bucal, tentando demonstrar para vocês como que existia essa relação entre o emocional e a estrutura da arcada. Nesta fase, eles não haviam classificado por dentes, Mais adiante, nós vamos mostrar para vocês a classificação que expõe dente a dente. Quando eu lancei o meu primeiro livro em 2003, nós tivemos que reestudar todas as questões dos esquemas gráficos, dos odontogramas, como nós dissemos, de forma a verificar o que tinha de mais moderno. Nós criamos, então, um novo esquema e aí começamos a detalhar dente por dente, caso a caso. Ficou mais profundo o processo. Já era parte de uma revisão de outros autores que estavam fazendo e nós aproveitamos para somar o que nós aprendemos e colocar no livro que nós chamamos de Biocibernética Bucal em Busca da Saúde Perfeita, publicado em 2003, Mas antes de nós evoluirmos para a parte dente a dente, eu quero falar para vocês sobre algumas características que normalmente estão associadas às raças, mas que vem mudando bastante nos últimos anos com esta unificação universal que é dada através da internet. Mas antes de nós evoluirmos nessa questão da explicação do desenvolvimento do queixo, da mandíbula ou da maxila, eu preciso entrar num ponto muito importante. Porque lá pelos anos 97, 98, 99, eu ganhei duas grandes professoras que me ensinaram algo que eu jamais poderia imaginar que iria aprender. Que foi entender que o padrão de desenvolvimento da nossa arcada estava relacionada intrinsecamente ao processo de educação. Como foi que nós chegamos na conclusão desta questão? O fato foi, na educação das minhas filhas, essas são as minhas professoras. Eu tenho duas filhas, a minha querida filha Victoria
e a minha querida filha Isabela. Aí, olha que fofo que são elas. Elas passaram a fazer parte da minha vida e durante o processo de amamentação, aleitamento, para beber água, em termos do que ia usar, se ia usar chupeta ou não ia usar, mamadeira, tentamos cercar de tudo para que não houvesse interferências no crescimento da arcada, ou seja, para que a arcada crescesse bonitinho, direitinho, do jeito que deveria ser. Adivinha o que aconteceu? Não deu certo. Aí eu falei assim, mas meu Deus, por que não deu certo? Mas nós fizemos o que o protocolo manda, alimentos crus, amamentação só sentadinha, fazendo tudo direito. A minha esposa, a Vita, ficava até bravo comigo, por de tão chato, eu estava sendo chato mesmo, preciso dizer, que era o intuito de fazer a arcada delas crescerem do jeito que deveria. No entanto, não cresceu. E daí o que aconteceu foi, avaliando e analisando, de repente, dá aquele estalo. E aí você fala, não é possível. Não, espera. Aí começa a parar e pensar, o que foi? Eu falei, será que a nossa educação, o relacionamento meu e da minha esposa Vita, está interferindo no crescimento da arcada? Porque o pessoal da cibernética lá falou que aqui é a mãe e aqui é o pai. Será que é isso? Aí eu falei, espera um pouco. Vamos pensar como é que eu sou. Como é que meu pai era. Como é que minha mãe era. E aí, segui pesquisando e falei, opa, bate. Mais um tempo eu falei assim, como é que são meus irmãos? E, opa, bate. Cheguei pra Vita e falei assim, como é que foi a educação com seu pai, com a sua mãe, tal. Opa, também deu certo. E aí fui ampliando para os meus primos, as pessoas próximas. Quando eu vi que existiam evidências de que estavam realmente correlacionados à situação, eu fiz uma pesquisa mais ampla. Fiz uma pesquisa com 300 pessoas para verificar se tinha ou não. E 80% de assertividade. Então, acertou, bateu como correto nas 80% das vezes. Então, o que nós concluímos? 80% é um número muito significativo. Então, concluímos que, de fato, a educação, o padrão educacional das pessoas interferia na formação e no crescimento dos arcos dentários. Eu fiquei, meu Deus, um mundo novo está sendo descoberto. Nós contamos isso também no livro, tá? Eu não tinha te falado antes, mas contamos isso no livro. Foi a primeira vez, em 2003, que nós revelamos isso para o mundo inteiro, para quem quisesse saber que a forma que o pai e a mãe se posicionam na questão das crianças influencia o crescimento da arcada. E eu tinha que falar isso primeiro, antes de mostrar o que eu vou te mostrar agora.